Boa tarde a todos que nos acompanham pelo webcast. Sejam bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Eternit. Meu nome é Anderson Rebeck, sou o gerente de relações com investidores. Estarei acompanhando com vocês esse evento. Para o nosso evento de hoje, contamos com a presença do nosso CEO, Luiz Augusto Barbosa, e do nosso CFO e diretor de relações com investidores, Vitor Malman. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes de hoje, gostaria de passar algumas informações importantes. O nosso evento terá duração de aproximadamente 1 hora, sendo destinado cerca de 30 a 40 minutos para o nosso Q&A. As perguntas devem ser feitas através da nossa plataforma de webcast, que está disponível em nosso website de RI, ri.eternit.com.br. Após a sessão de perguntas e respostas, o nosso CEO fará o encerramento do evento. Espero que apreciem a nossa reunião de resultados. Aviso importante: declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Com a palavra agora, Vitor Malman. Obrigado, Rebeck. Boa tarde a todos. Vamos comentar agora os resultados do terceiro trimestre de 2021. Como sempre, dando uma avaliação da conjuntura e do mercado onde nós estamos inseridos, as expectativas do mercado como um todo, sinalizam para a deterioração do cenário macroeconômico. Se nós acompanharmos os relatórios focos do Banco Central, temos visto seguidamente uma revisão de expectativa de inflação, hoje, no último relatório que nós consultamos, de 9,17 para o ano, taxa Selic também em ascensão, com 9,25, e uma queda da expectativa de PIB para 21, isso ainda com um número relevante frente à base inicial do ano passado, mas para 2022 uma expectativa de crescimento de apenas 1,2%. Nesse ambiente, o setor de materiais de construção demonstrou um certo arrefecimento da demanda ao longo desse trimestre. Se nós avaliarmos, eu estou aqui no primeiro slide, se nós avaliarmos no gráfico das projeções da Abramat, o que nós vemos é que setembro de 21 apresentou uma retração frente a setembro de 20. Isso foi a primeira vez que ocorreu em comparação com o ano anterior. E o acumulado no ano ainda apresenta um crescimento bastante expressivo de 15,2%. Entretanto, a Abramat manteve no seu último boletim uma previsão de crescimento de 8% para o setor no ano. Então, nós temos um acumulado de 15,2% e a Abramat prevê um acumulado de 8% ao longo do ano. Nesse ambiente, no próximo slide, nós vemos a unidade de negócio fibrocimento, desempenho de vendas e produção. E principal destaque para as vendas de telhas de fibrocimento, onde nós acumulamos no ano um crescimento de 21%, mas verificamos no trimestre uma pequena redução de torno de 6% frente ao terceiro trimestre de 2020. Outro negócio que nós desenvolvemos com a mesma tecnologia, que são os sistemas construtivos, continuam com a taxa média de crescimento trimestral, agora da ordem de 22% ao trimestre, a partir do segundo trimestre de 2020, o ponto de mínimo nesse gráfico que nós observamos. No acumulado do ano, temos aí um crescimento acumulado de 86%. E finalizando, a produção de fibra de polipropileno, feita na nossa unidade de Manaus, e que alimenta as 4 unidades de fibrocimento, apresenta aí uma evolução bastante
expressiva, um crescimento de 73% no acumulado do ano, 23% no trimestre frente a 2020, e o principal é que desde o segundo trimestre temos aí um desempenho de mais de 1.000 toneladas mês de produção e vendas. Avaliando a margem bruta desta unidade de negócio, a partir do ponto de mínimo verificado lá no auge da pandemia, no segundo trimestre de 2020, estamos aí há 4 trimestres numa margem bruta da ordem de 40% no fibrocimento, o que é um número bastante positivo. Mudando para a próxima unidade de negócio, que são telhas de concreto, nós, nesse caso, observamos que nos últimos 4 trimestres estamos num patamar de cerca de 2 milhões de telhas por trimestre. Isso faz com que a comparação com o terceiro trimestre de 2020 apresente uma forte redução de 37%, e no acumulado do ano, uma redução de 8%. Por outro lado, nesse período, houve um ganho de margem, e nós estamos alcançando aí uma margem em torno de 20%, a margem bruta de 20% no nosso resultado. Finalmente, a última unidade, que é a nossa unidade de produção de fibra de crisotila, vinha apresentando um crescimento ao longo desde o segundo trimestre de 2020. Nesse terceiro trimestre, nós tivemos dois problemas que impactaram as vendas e que, em função disso, apresentaram a queda frente ao segundo trimestre. Em primeiro lugar, uma paralisação de 16 dias, fruto de uma decisão liminar de paralisação da operação, que depois foi sustada pelo STJ, e também nós já sentimos alguma limitação na disponibilidade de contêineres e navios em decorrência da explosão da demanda de frete no mercado global. Então, a comparação com o ano ainda é bastante favorável, porque nós estamos operando a unidade considerando todas as etapas de produção a partir de novembro do ano passado, mas no trimestre tivemos um recuo no volume de vendas. Indo para o slide seguinte, observamos aí a evolução da receita. Um ponto importante é que no mercado interno, o terceiro TRI ainda apresentou um crescimento frente ao segundo TRI de cerca de 4%, e no acumulado do ano, o mercado interno apresenta 71% de crescimento. A receita ali total, incluindo as exportações, então apresenta uma evolução de 37% no trimestre contra o trimestre do ano passado, e um acumulado no ano de 84%, um resultado muito superior ao que nós observamos no ano passado, visto que no primeiro semestre os resultados foram bem impactados pela questão da pandemia. Um dado importante é que, tanto no terceiro trimestre de 2021 quanto no acumulado do ano, a participação do negócio de fibrocimento, nosso core business, oscila em torno de 70%. É o nosso principal negócio, é da onde vem a maior parcela do nosso resultado. Indo para o slide seguinte, temos aí no gráfico da esquerda a evolução do EBITDA ajustado. Ou seja, o EBITDA ajustado é um EBITDA que tenta traduzir o desempenho operacional, retirando eventos não recorrentes que são registrados na contabilidade. Então, nesse sentido, nos últimos 3 trimestres, temos um patamar de 87 milhões por trimestre de resultado, o que resulta no acumulado do ano de 260 milhões, cerca de 5,2 vezes superior do ano passado. É importante ressaltar que o EBITDA contábil nesses 9 primeiros meses totalizou 288 milhões. Então, no momento, os eventos não recorrentes são eventos positivos, principalmente decorrentes da alienação de ativos não operacionais constantes do plano de recuperação judicial e que proporcionaram um resultado positivo para a companhia, como uma receita operacional, outras receitas. No gráfico da direita, a evolução do lucro líquido, nesse trimestre alcançamos 98 milhões de resultado, totalizando no ano 216 milhões, e vemos que, ao longo dos últimos 3 trimestres, estamos num patamar bastante interessante de resultado também. Passando para o slide seguinte, em termos de endividamento,
A empresa hoje tem como único endividamento bancário o financiamento da unidade de Manaus, contratado junto ao Banco da Amazônia, o BASA, que é uma dívida concursal, mas é nosso único endividamento. É uma dívida contratada em condições prefixadas, 7% ao ano, pagamentos mensais, restam cerca de 117 parcelas. E isso faz com que, considerando a disponibilidade de caixa que nós temos hoje, da ordem de 259 milhões, nós tenhamos uma posição de caixa líquido de cerca de 220 milhões de reais. Essa disponibilidade de caixa ela é fruto, primeiramente, de geração de caixa da companhia, em segundo lugar, 110 milhões de chamadas de capital destinadas à aquisição da Confibra, e 22 milhões de saldo do que foi captado ainda em 2020, da ordem de 46 milhões, para fazer fund dos investimentos em modernização. Falando agora da dívida concursal, que contempla a dívida do BASA, hoje o quadro total de dívida da empresa é de cerca de 46 milhões de reais, distribuídos conforme apresentado neste quadro. É importante dizer que a dívida da classe 2, que é relativa ao BASA, cerca de 38 milhões, é uma dívida que nós pagaremos ao longo do fluxo, nas condições que eu descrevi, 7% ao ano, 117 parcelas mensais. A dívida da classe 3, ainda existente, bem como a dívida da classe 4, da ordem de 1 milhão de reais, ambas totalizando cerca de 5 milhões de reais, é uma dívida de credores que não se apresentaram para recebimento. A partir do momento que nós disponibilizamos os recursos e eles não se apresentaram, ela continuará no nosso balanço, entretanto, não sofrerá mais, não incorrerá mais em correção e juros, conforme previsto no plano. A dívida de classe 1, que é a outra restante, ela dá ordem de 2 milhões e 400 mil reais. Na verdade, ela é constituída por novos entrantes, visto que a dívida original constante do quadro de credores, quando do pedido de recuperação judicial, ela já foi totalmente quitada, e essas são dívidas concursais que entraram ao longo desse período. Em relação à recuperação judicial, o único ponto que ainda persiste para encerramento da RJ é justamente o desfecho do julgamento no STJ do nosso recurso especial contra uma decisão do TJSP que modificou a forma de pagamento dos credores da classe 1, que foi estabelecida no plano de recuperação judicial, aprovada pelos credores e sentenciada pelo juiz de primeira instância. Estamos aguardando que essa decisão da STJ restabeleça esta forma como a forma pela qual nós pagaremos e quitaremos os créditos concursais que vierem a ingressar na classe 1. Passando agora para os nossos projetos estratégicos, a gente observa aí uma casa que foi um projeto nosso, dos projetos piloto que nós instalamos. De fato, a elegância da solução é única, comparada ao outro produto, mas em termos de telhas fotovoltaicas, nós estamos aguardando os resultados de avaliação de vida útil da telha Big F10, que foram enviadas para amostras, foram enviadas para o Instituto de Pesquisa em Berlim, PI Berlim, e iniciamos nesse trimestre as primeiras vendas, ainda controladas, destinadas a projetos selecionados, todos residenciais, que totalizavam no fechamento de outubro aí, cerca de 12 projetos, dos quais 4 já tinham sido faturados e 8 estavam em vias de faturamento. Isso totaliza 54 kW-pico de potência instalada e é o início da comercialização das telhas fotovoltaicas, ainda restritas às telhas de concreto, desculpe. Em relação à modernização do fibrocimento, o cenário atual de fornecimento da indústria de bens de capital está bastante afetado por uma forte demanda, e isso tem levado à postergação nos prazos de fornecimento, e, em decorrência desse fato,
nós estamos revisando a nossa projeção de início da unidade do Rio de Janeiro, que estava prevista para o último trimestre de 2021, estamos deslocando para o primeiro trimestre de 2022. E da fábrica de Goiânia, estamos deslocando para o segundo trimestre de 2022. Essas duas ampliações representam cerca de 7 mil toneladas por mês, o que representa 10% da capacidade atual. Resumindo o nosso trimestre, tivemos, então, um lucro líquido de 98 milhões no terceiro trimestre de 2021, acumulando no ano 216 milhões. Nossa receita líquida, de 276 milhões, apresentou um crescimento de 4% no mercado interno. Nossa margem bruta, de 43% no fibrocimento, fez com que ele representasse 71% do nosso lucro bruto, é o nosso core business. Nosso EBITDA ajustado, de 85 milhões no trimestre, acumulou no ano 261 milhões, o que é o melhor resultado para esses primeiros 9 anos, nos primeiros 9 meses, nos últimos 10 anos. Com isso, temos uma posição de caixa de 221 milhões, sendo que cerca de 100 de caixa líquido, descontado a dívida. Lembrando que 130 milhões tem carimbo, 110 para a compra da Confibra e cerca de 20 milhões para a conclusão dos projetos de modernização. E o fato é que, com isso, hoje, nossa relação de equity debt alcança 55%, a maior participação do nosso ativo está fundiada no equity, e aí apresentamos o gráfico ao lado, onde saímos de uma posição em setembro de 2017 de um patrimônio líquido de 413 milhões, chegamos até uma posição de um PL virado em setembro de 2019, e passamos a apresentar uma evolução, e hoje fechamos com um PL de 541 milhões. Obviamente, tivemos aí um aporte de 47 milhões, aproximadamente, em 2020, e de 110 milhões em 2021. Mas, mesmo assim, a recuperação foi bastante expressiva. E, finalizando, se nós avaliarmos a empresa nos últimos 12 meses, temos hoje uma Eternit com uma receita bruta em 12 meses de 1,3 bilhão. Então, passamos do patamar do faturamento de 1 bilhão. E um EBITDA ajustado, ou seja, excluído eventos não recorrentes, de 328 milhões de reais, num horizonte de 12 meses. Bem, o resumo do que foi nosso trimestre é esse. Na último slide, agora trouxemos a foto da nossa fábrica mais antiga, no Rio de Janeiro. Na apresentação passada foi a Bahia, né? Estamos indo pelo litoral, na próxima vai ser para o interior. Ok, muito obrigado, e estamos abertos agora para as perguntas. Muito bom. Apenas para reforçar que a nossa sessão de Q&A, ela deve ser realizada através do nosso chat, disponível na nossa plataforma de webcast, dentro do nosso website de RI. Então, as perguntas podem ser feitas desta forma. A primeira pergunta diz respeito à questão da SAMA. Qual é o horizonte de vida útil que vocês esperam para a SAMA, e se vocês acreditam que em alguns anos a empresa não seja mais viável, dadas as restrições jurídicas do negócio? O primeiro ponto, sob a ótica de disponibilidade de minério, nós temos um horizonte de 35 anos. Sob a ótica de questões jurídicas, na verdade, hoje nós estamos operando amparada numa lei do Estado de Goiás, obviamente, por mais que em alguns momentos saiam notícias de que nós estaríamos descumprindo alguma decisão, obviamente não é o caso, e aguardamos o julgamento dessa uma ação de inconstitucionalidade contra a lei de Goiás, que vai definir o horizonte de operação da SAMA. Não sei se, Luiz, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? No nível de exportação que estamos hoje, provavelmente até um pouco mais de 35 anos, e considerando apenas o que já foi sondado, a gente até acredita que existam mais reservas em áreas ainda não perfuradas e não sondadas. Mas hoje o determinante é uma discussão jurídica que existe aí
com relação à lei de Goiás. Muitas vezes as pessoas falam, como o Vitor falou, da questão do STF sobre a lei federal. É importante dizer que aquela discussão simplesmente julgou constitucional que os estados possam fazer legislações a respeito. Não houve uma... O STF não pode... Né? Então, aquela ação não transitou em julgado ainda, existem embargos de declaração pendentes, mas ficou claro que eles estão conferindo aos estados o direito de legislar. E foi o que fez o estado de Goiás, e, portanto, a gente, baseado na lei de Goiás, obviamente a Eternit é uma instituição que respeita a legislação e jamais operaria em desacordo com a legislação. Depois tem uma observação e não uma pergunta exatamente sobre uma sugestão de que a gente atuasse mais fortemente com as ações de marketing com relação à telha fotovoltaica. Nós também temos essa vontade, temos feito as coisas passo a passo à medida que avançamos no desenvolvimento. Então, nós começamos a comercialização da Big F10, já estamos vendendo este produto, a venda ainda é uma das últimas etapas do processo de desenvolvimento. Estamos ainda para clientes numa região mais restrita, mais próxima à fábrica, para que a gente possa acompanhar. Vamos dizer, seria talvez a última etapa do desenvolvimento. A partir de então, poderemos, se tivermos sucesso com todas essas vendas nesses trimestres, podemos abrir de maneira mais generalizada a venda, e aí sim caberá, sem dúvida, uma ação de marketing mais efetiva. Ainda sobre as telhas fotovoltaicas, né, o valor dos projetos, eu não tenho este número aqui, mas ainda são valores bem pequenos, até porque nós temos feito ainda projetos, como eu falei, selecionados e sob medida. Lembrando, nós já falamos sobre isso, que a nossa fábrica de Atibaia, destinada à produção de fotovoltaicas, é também uma fábrica piloto que tem como intuito principal desenvolver o processo de fabricação. Nós sempre dizemos isso, é um produto inovador que não existe fora do Brasil, não existe em nenhum lugar. Existem telhas fotovoltaicas que foram feitas, como é o caso da Tesla, que talvez seja a mais conhecida, que nada mais são do que réplicas dos painéis fotovoltaicos com o formato de uma telha. Então, são sanduíches de vidro, muito próximo do que é um painel fotovoltaico. Nosso produto não é isso, o nosso produto é uma telha normal, comum, como a que a gente sempre produziu, que recebeu a sobreposição de uma célula fotovoltaica protegida por uma resina polimérica. Então, é muito diferente, é um produto inovador, por isso tamanho cuidado e tamanha necessidade de desenvolver o melhor processo de fabricação. Então, nós temos tanta vontade de acelerar esse processo como qualquer um dos nossos clientes, mas a gente tem tomado todo o cuidado para fazer um desenvolvimento bastante seguro. Estamos avançando, eu acho que para um projeto tão inovador quanto é a telha fotovoltaica, até que estamos avançando relativamente rápido. Começamos esse desenvolvimento no momento em que a companhia passava por uma fase importante de reestruturação, sem recursos, e fizemos um projeto bastante interessante, com pouco tempo e pouco dinheiro. Mas não, asseguro a vocês, não dá para fazer mais rápido. Se pudesse, nós estaríamos fazendo mais rápido. Acho que nós estamos fazendo com a segurança necessária. A próxima pergunta é quanto a pagamento de dividendos. Bem, se nós observarmos nosso balanço, nós temos uma linha de lucros acumulados, né, depois de um longo período com um valor expressivo de prejuízos acumulados, fruto da nossa absorção no capital social do parte desse prejuízo. Nós temos hoje, ao final do trimestre, cerca de 61 milhões. Essa conta é a conta que será levada em consideração na definição da distribuição de dividendos e, obviamente, nós temos aí nossas obrigações com a questão de dividendos mínimos obrigatórios, mas isso é uma decisão que será tomada no âmbito do Conselho quanto a valor e timing. Deixa eu responder a próxima. Estão me ouvindo? Sim. Com relação à elasticidade, talvez um dos momentos mais difíceis, né, dada a instabilidade e a imprevisibilidade da economia, é prever o que vai acontecer com o ano que vem. A gente normalmente não dá guidance, né, isso é uma prática da companhia.
eu vou dizer para vocês qual é a nossa expectativa com relação ao mercado. Então, normalmente, a gente trabalha com o mercado de construção civil, tem uma elasticidade da ordem de 2 vezes a 2,5 vezes o PIB. Até pelo déficit habitacional, pelo crescimento populacional que a gente ainda tem. Então, a nossa expectativa é que, no ano que vem, o mercado de construção civil cresça entre 2% e 3%, talvez um pouco mais, 3,5%. Aí dizer que isso vai ser o reflexo para as nossas vendas é muito difícil. É muito difícil dizer sobre o volume e também é muito difícil dizer sobre o faturamento, que aí ainda implicam todos os aspectos do preço, que ainda estão sofrendo um forte impacto do aumento das matérias-primas. O fibrocimento tem matérias-primas precificadas pelo mercado internacional em dólares, como é o caso da celulose e do polipropileno. E o cimento, que é um preço local, mas que depende muito de obras de infraestrutura e outros segmentos da construção civil, que não só o habitacional. Então, fazer qualquer previsão de receita para o ano que vem seria bastante arriscado a gente passar essa percepção para o mercado. Mas eu continuo dizendo assim, tenho ainda uma visão positiva para 2023, acredito que, embora esteja havendo uma certa acomodação no mercado, o mercado de construção civil se estabilizará num patamar bastante superior ao pré-pandemia. Então, existe aí um espaço bastante interessante para as indústrias que se dedicam a abastecer o mercado da construção civil. Ok, a próxima pergunta é relacionada a quando haverá o desembolso para a aquisição da Confibra. Nós estamos, de fato, está demorando um pouco mais do que nós imaginávamos o processo. Estamos nos últimos detalhes relacionados a liabilities, e isto superado, então, nós estaremos fazendo o sign, o contrato, e no closing desse contrato, aí sim haveria o desembolso. Imaginamos que isso deva ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. A pergunta seguinte, boa tarde. A empresa já tem caixa para, após da RJ pagar dividendos? A destinação dos recursos da geração de caixa em dividendos, CAPEX, etc., é justamente o objeto de decisão do Conselho vis-à-vis com o nosso orçamento, que nós estamos ultimando, para poder fazer esse pagamento ao longo do ano seguinte. Aí tem uma outra pergunta, o percentual mínimo obrigatório seria os 25%, quer dizer, o percentual mínimo obrigatório é 25%, o valor exato não necessariamente será 25%. A outra pergunta diz respeito a... Observando a melhora do EBITDA e o lucro da empresa, vocês acreditam que isso deve ser mantido no novo cenário de juros altos? Conforme o Luiz já comentou, nós não fazemos guidance ou projeções. A questão nossa está mais ligada à disponibilidade de renda. Nosso produto é um produto que atinge a base da pirâmide social e menos de empreendimento. É mais de reforma e menos de novos empreendimentos, onde aí sim a taxa de juros tem um papel mais importante. Tem uma pergunta sobre... Nada foi dito sobre a fábrica de Amazonas e como ela se encontra. Bom, a fábrica de Manaus é uma fábrica... o Vitor falou durante a apresentação, mas, enfim, é uma fábrica de fibra de polipropileno. A gente se abastece de polipropileno no mercado nacional e no mercado internacional, transforma isso numa fibra e ela é usada como reforço. Essa matéria-prima é a matéria-prima que substituiu o uso do amianto nas telhas. Hoje, 100% das telhas da Eternit são reforçadas com essa fibra sintética e não mais com o uso do amianto. A bela desse volume se destina às nossas fábricas próprias e o excedente é vendido no mercado para outros fabricantes de telha. Posso dizer, a gente atingiu índices de produtividade excelentes, a gente tem produzido acima do que era a capacidade normal dos ativos que foram adquiridos, e hoje a gente opera, como o Vitor falou, no patamar de 1.000 a 1.100 toneladas regularmente todos os meses, com uma margem bastante interessante
hoje é uma fábrica muito rentável e que tem um papel fundamental dentro da unidade de fibrocimento. Então, hoje, isso nos garante o fornecimento, que tem sido problema para alguns dos concorrentes, que usam PVA, que é uma outra matéria-prima totalmente importada, e que estão sofrendo com esse aquecimento, por conta, sobretudo, do aquecimento também de algumas atividades internacionais e da escassez de containers e espaço nos navios para transporte de mercadoria. Então, em resumo, a fábrica de polipropileno em Manaus vai muito bem e tem contribuído para o nosso resultado. Só acrescentando, como diz o Luiz, como o Luiz comentou, nós estamos operando hoje regularmente acima de 1.000 toneladas mês. A capacidade era de 800 toneladas mês, então estamos operando a 25% da nameplate capacity. E o resultado da operação da fibra de PP ele é contabilizado dentro dessa margem bruta de 40%, que considera também a margem na própria produção da fibra de polipropileno. Bem, mais uma pergunta sobre a Confibra, de quando nós esperamos concluir a aquisição e consolidar os resultados. Quer dizer, precisamos ainda superar alguns aspectos que eu diria que é um único ponto que permanece ainda em discussão, mas e a partir daí, aí sim, fazer o contrato, o SPA e fechar a operação. Tem uma pergunta se ela pode dar errado. Gente, assim, pode. Se ela não pudesse, nós já teríamos anunciado a total incorporação. Ainda existem etapas a serem cumpridas, entre elas o questionamento junto ao CAD e a assinatura do SPI. Eu diria, não é a nossa perspectiva. Eventualmente, nós trabalhamos com a hipótese de que isso será concluído, são etapas normais de um processo de aquisição que tem que ser superados. Mas hoje a gente não vê nenhuma razão para que o processo não seja concluído de maneira satisfatória. Só realmente um pouco mais de tempo do que se imaginava, mas até agora nada que nos mostre a possibilidade de reversão do negócio. A próxima pergunta é se nós podemos falar mais sobre a forma de pagamentos para os créditos concursais que a companhia busca conseguir dentro da RJ. Na verdade, como eu comentei, nós temos 4 classes, né, de dívida concursal. Classe 1 é trabalhista, 2 são credores com garantia real, 3 credores quirografários e 4 microempresas. A classe 3 e 4 se encontram quitadas. Os saldos remanescentes são saldos de credores que não se apresentaram para receber. A classe 2, que é a dívida do BASA, que financiou a unidade de Manaus, que nós falávamos há pouco, ela será paga no fluxo previsto na sua contratação, ou seja, pagamentos mensais e juros de 7% ao ano pré-fixado. A classe 1, que é a classe dos trabalhistas, que se encontra com essa questão que nós aguardamos a reversão da decisão do TJSP, que no plano que foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado no âmbito da primeira instância na vara de falências, no sentido de que nós pagamos o valor em até 12 meses, até 250 mil em dinheiro, em caixa da empresa, e acima de 250 mil através da emissão de ações. Nós praticamos essa forma prevista no plano em 2019, fizemos uma chamada de capital, essa chamada foi submetida ao direito de preferência dos acionistas, e eles subscreveram as ações. Então, nós efetuamos o pagamento com os recursos oriundos dessa chamada de capital. Mas o plano prevê que, na hipótese de não haver uma subscrição na totalidade da dívida, nós teríamos o direito de entregar as ações aos credores. Esse é o ponto que está em discussão. A decisão do TJ alterou esta forma de pagamento, e nós estamos no STJ buscando restabelecê-la. Então, em termos de pagamentos, outro ponto importante é que, saindo da RJ, o plano de recuperação
judicial persiste como uma forma de pagamento para créditos concursais, ou seja, créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à entrada da companhia na recuperação judicial. Então, se no futuro houver alguma dívida trabalhista, como é o caso, né? Eu falei que 1.300.000 não eram créditos originais do quadro de credores, eles entraram ao longo desse período. Então, entrando ao longo no futuro, eles sendo concursais, eles se submeterão ao plano, e é isso que nós estamos discutindo, porque, obviamente, a quitação de R$ 2.300.000, com a disponibilidade de caixa que nós temos, o problema não é financeiro, é muito mais a manutenção da rigidez do plano que nós aprovamos junto aos credores. Respondendo a Sama. Nessa linha do que o Vitor está falando, tem aqui uma pergunta: se a desação definitiva da Sama, se ocorresse pelo judiciário, se isso prejudicaria a RJ. Então, primeiro, desde o início, o nosso plano de recuperação judicial não previa o uso de caixa gerado na operação para o pagamento dos credores. Ele era todo baseado na venda. Então, nós tínhamos ativos não operacionais suficientes para honrar as dívidas. Tanto que nem todos os ativos foram vendidos e hoje, praticamente, nós não temos dívida concursal relevante. A exceção do BASA, que nós renegociamos e porque entendemos que faz sentido ficar com uma dívida a partir de um banco de desenvolvimento, com uma taxa interessante, não há razão por que pagarmos. Mas, como também disse o Vitor, mesmo desconsiderando o caixa disponível que foi feito para investimento, acumulado na companhia hoje, o caixa acumulado na companhia, está me ouvindo? Eu acho que o seu fone. Está ouvindo bem? Tá, o caixa acumulado na companhia hoje, independente desses aportes que foram feitos pelos acionistas, seria suficiente para honrar com folga todas as dívidas presentes atualmente no quadro de credores. Então, a desativação da Sama, se ocorresse, o que a gente não acredita, não impactaria o pagamento da RJ em hipótese nenhuma. Além disso, o Vitor já falou, hoje mais cerca de 70% do resultado da companhia vem do nosso core business e não da Sama. Em anos passados, a companhia era muito dependente do resultado da mineração e hoje isso não é mais verdade. Dentro de todo o projeto de reestruturação que foi feito nos últimos 4 ou 5 anos, a companhia colocou todo o seu foco na unidade de negócio de telhas de fibrocimento, que hoje é rentável, independente da mineradora e responsável por 70% do resultado. Então, hoje a companhia deixaria de existir caso a Sama fosse fechada. A Sama, sim, claro, é uma empresa independente e deixaria de existir, mas o grupo Eternit não depende financeiramente da Sama. Só um último comentário em relação ao que o Luiz comentou também, nossa recuperação judicial foi feita de forma consolidada, né? Então, as empresas todas respondem pelo plano de recuperação judicial. Se uma delas descontinuar, as outras continuam em solidariedade. São solidárias, desculpa. Uma próxima pergunta qual é o real endividamento da Eternit hoje? O real endividamento da Eternit hoje é o empréstimo do BASA, no valor de 38 milhões, 5 milhões de credores que não compareceram, crédito concursal, e 2.300.000 de credores trabalhistas que ingressaram após a quitação que nós já realizamos da classe 1, o que dá uns 46 milhões no total. Não há, em termos de endividamento bancário, são 38 milhões. Hoje em dia, nós não temos nenhum desconto de duplicata, nenhuma operação de trading finance que pudesse ser necessária para financiamento do nosso capital de giro. Pelo contrário, nosso capital de giro é praticamente 100% da companhia, porque nós temos pouquíssimo crédito de fornecedores, visto que estamos em RJ. Então, nós temos um capital de giro operacional da ordem de 250 milhões. A leitura do nosso balanço mostra que a nossa maior parcela do nosso ativo está no circulante, não está sequer no imobilizado.
Tá? Então, nossa dívida é esta mesmo, não há dúvida. É o aumento de liquidez da companhia. Total. Bom, alguém fez aqui, o Júnior, se vocês têm ideia de plantar seringueira ao redor da mina de Minasul para absorver mão de obra da região. Não obrigatoriamente seringueira, não existe, né? Mas a gente tem projetos para fazer um fechamento planejado da mina num horizonte de 20, 25 anos. Então, projetos ligados a agronegócio estão sendo estudados para que a gente possa fazer uma transição. Então, a mina tem reservas para mais de 35, 40 anos, mas a gente entende que o certo seria termos projetos ligados a agronegócios que pudessem fazer a transição no momento em que o fechamento da mina se fizer necessário. Então, para quem conhece um pouco a atividade mineradora, você, depois que encerra a extração de minério, você ainda tem uma série de obrigações a serem cumpridas com a recuperação de área degradada. No caso do tipo de mina que é a Sama, a gente tem que aguardar a formação do lago. Então, tem características técnicas que demandam muito tempo, né? Então, nós, com uma responsabilidade social, temos a preocupação de fazer um planejamento de fechamento, gerarmos alguma atividade, sim, que possa absorver a mão de obra local. Hoje, a cidade de Minasul tem cerca de 35 mil habitantes, com uma forte dependência da atividade da SAM. Então, durante o ano que a atividade ficou interrompida por uma decisão judicial, a sociedade sofreu muito as consequências dessa paralisação. Então, existe a preocupação do grupo em criar alternativas sociais e econômicas para aquela região, para o fechamento, que a gente espera que não aconteça em menos de 25 ou 30 anos. A próxima pergunta diz respeito à captação para melhorar a estrutura de capital. Perfeito. Enquanto a preocupação de alguns era dimensionar o tamanho de endividamento, do outro lado, exatamente isso, né? Uma empresa com 100% de capital próprio não é a melhor alocação. Certamente, nos projetos de investimento de maior monta, né? Nós, no último trimestre, o Luiz falou do nosso projeto, que em avaliação da construção de uma fábrica no Nordeste, tipicamente seria um projeto onde nós deveríamos buscar um financiamento de longo prazo, compatível com um investimento de longo prazo, numa proporção típica aí de 70% de financiamento do projeto. Então, isso está no nosso radar, nós temos conversado. Entretanto, o ponto fundamental para que a gente venha a captar de uma forma uma dívida de longo prazo, não uma dívida de curto prazo, de capital de giro, é justamente nós sairmos da RJ. Esta é sempre uma questão que nós precisamos cumprir para voltar para o mercado normalmente, né? Como uma empresa com resultados e com um bom projeto de investimento, é isso que nós entendemos que vai atrair e vai nos permitir captar e melhorar talvez nossa estrutura de capital, nesse caso, pela captação de dívida e não pelo pagamento de dívida. Bem, eu não sei se eu devo falar do último comentário, mas agradecemos a manifestação do Francisco Carvalho, que tem a última colocação, e parabenizando pelos resultados. Então, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa apresentação dos resultados do trimestre. Eu passo para o Luiz para ele encerrar nosso call. Bom, mais uma vez, obrigado pelas ações, não só por quem está assistindo, mas, sobretudo, para quem coloca os questionamentos, ajudam a esclarecer para o maior número de pessoas a situação da companhia. Nós estamos passando por um momento muito positivo na companhia. O principal negócio
vem trazendo resultados excelentes, e a gente tem uma perspectiva muito positiva para os próximos meses, com a conclusão da aquisição de fibra, com a aprovação do projeto de uma fábrica nova no Nordeste, que deve ser submetida ao Conselho nas próximas semanas. Então, temos aí um futuro de curto prazo bastante promissor para a companhia, o que nos deixa bastante satisfeitos. A saúde, a liquidez financeira da companhia também nos habilitam para esses investimentos. A confiança que os nossos acionistas têm depositado na companhia, que pode ser verificada em todas as chamadas de capital que foram feitas. Então, toda essa situação é muito, muito boa, a performance das fábricas e a receptividade que os nossos clientes têm dado para o nosso produto é um conjunto de fatores bastante favorável para o momento da companhia. Nós, oficialmente, a estratégia que foi traçada de concentrar os nossos esforços nos negócios onde nós temos competência e vantagens competitivas, evitando grandes desvios dessa rota. Ao longo dos últimos anos, nós fomos saindo dos negócios que não eram rentáveis, vendendo os ativos que não eram operacionais. Hoje a empresa é muito mais enxuta, muito mais dinâmica e concentrada naquilo que ela sabe fazer. Então, as perspectivas são bastante positivas e nós estamos todos muito animados. Existem, sim, questões ainda a serem tratadas, como a gente falou, alguns pontos para que saiamos da RJ. Claro, isso vai nos abrir outros leques de oportunidade, mas nós não enxergamos diante dos olhos nenhum grande problema que não possa ser resolvido nos próximos meses. Então, a mensagem da diretoria é otimista com o fechamento de 2021 e com o ano de 2022. Então, obrigado a todos mais uma vez e até a nossa reunião do próximo trimestre. De fechamento do ano. Vai ser de fechamento do ano. Ok. Obrigado, senhores, a todos.